Você já ouviu aquele ditado que diz: "Me diz com quem tu andas, e eu direi quem tu és"? Sempre que eu escuto essa frase, eu imagino Jesus Cristo me fazendo essa pergunta. E eu começo a pensar em que tipo de amizade eu tenho ao meu redor. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Olá, jovem! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Central Jovem. E eu estou muito animada por tratar desse tema com vocês. Eu estava meditando e orando sobre como eu poderia ajudar vocês a identificar se as suas amizades são realmente agradáveis a Deus e são saudáveis. E eu encontrei duas escrituras que podem te ajudar a começar a refletir sobre isso. A primeira escritura se encontra lá em João 15. Jesus Cristo estava conversando e aconselhando os seus apóstolos, e ele diz algo muito importante no versículo 14 que eu queria que vocês pudessem levar em consideração. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, as boas amizades são agradáveis a Deus e realmente são saudáveis se elas te influenciam a cumprir com os mandamentos de Deus, se te ajudam a cumprir com tudo o que o Senhor espera de você. Em Provérbios 17 e 17, nós encontramos um versículo que diz o seguinte: o amigo ama em todo tempo, e para a angústia nasce o irmão. Boas amizades que agradam a Deus e que são amizades saudáveis te ajudam e te apoiam, tanto nos momentos bons quanto nos momentos difíceis. E mais importante que isso, te incentivam quando você cai, a que você possa se levantar e seguir adiante, se arrependendo e sendo melhor. Então, se as suas amizades têm essas duas características muito importantes, são amizades que agradam a Deus. Agora, eu quero compartilhar uma experiência pessoal com vocês. Quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, eu era muito influenciada pelas pessoas ao meu redor. E eu lembro que era um dia normal de aula e uma menina que estudava comigo me convidou para fazer uma coisa que eu nunca tinha feito ainda, que era matar aula. Eu não conhecia muito bem meu bairro, meus pais ainda não me deixavam andar muito sozinha, então se me jogassem em algum lugar, provavelmente eu não saberia voltar. Eu aceitei, eu topei essa aventura, né? Eu saí com essa moça e nós fomos matar aula e nós fomos para um parque na minha cidade, em Campinas, que é conhecido como Parque do Taquaral. E eu lembro que nós andamos por muito tempo, nós passamos em um mercado e eu tava com um sentimento muito ruim no meu coração e na minha mente, e eu não tava me sentindo confortável, mas mesmo assim eu fui, porque eu pensei, ok, eu não vou saber voltar sozinha se eu quiser desistir, então eu vou seguir o embalo. E eu lembro que nós chegamos nesse parque e eu vi alguns homens estranhos e eu senti, dessa vez, não leve, mas muito forte, alguma coisa dizendo pra mim, vai embora daí agora. Eu só pedi desculpa para aquela minha amiga naquele momento e falei, eu tô indo embora. Eu voltei para a escola, realmente eu não lembrava o caminho e eu sei que eu fui totalmente guiada por Deus naquele momento para que eu pudesse realmente chegar na escola a tempo e que nada me acontecesse. E os meus pais estavam lá desesperados, eu fiquei mais ou menos uma hora fora, né? E eles estavam desesperados, estava cheio de polícia em volta da escola, me procurando e tal. Alguns instantes depois, eu vi essa moça que me convidou para uma aula entrando. Ela, infelizmente, foi expulsa da escola, não teve como se redimir naquele momento, mas foi uma experiência muito marcante para mim, sabe? E apesar de eu ter feito alguma coisa muito errada, eu fui muito grata por ter a influência do Espírito naquele momento, me incentivando a voltar, e eu pude me arrepender, eu pude me redimir, pedir perdão e não voltar mais a fazer aquilo. E por que eu decidi compartilhar essa experiência com vocês? Porque existe uma linha muito tênue entre você ser o amigo que influencia para o bem ou o amigo que é influenciado para fazer o errado. Então, estudando as escrituras e a Rona, eu separei dicas que podem te ajudar a encontrar esse equilíbrio. Continuar sendo amigos de pessoas que talvez não tenham a mesma fé e os mesmos princípios que você, mas ser uma influência positiva para eles. Um pouco antes de Jesus Cristo ser crucificado, ele falou o seguinte para os seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar algum a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos. Algo que eu achei muito interessante nessa pequena frase que Jesus Cristo falou antes de ser crucificado é que ele deu tudo o que ele tinha pelas amizades. Não significa que você tem que sacrificar os seus princípios, né, e coisas que você realmente sabe que valem a pena. Então, ser bons amigos também é doar do nosso tempo. A segunda dica é fortalecer o seu testemunho.
não só uma vez, mas diariamente. Eu desenvolvi um testemunho muito forte sobre o livro de Mormon quando eu tinha 18 anos. Nessa época eu já estava na faculdade, eu comecei o meu curso sem um testemunho muito forte do livro de Mormon, eu ainda estava duvidando se a igreja era verdadeira e era muito confuso na minha mente. E na metade daquele primeiro ano da faculdade, eu tive um testemunho muito forte sobre o livro de Mormon. E foi, assim, uma mudança muito radical na minha personalidade, no meu comportamento. E eu tinha amizades que continuavam me convidando para ir em festas, ir em lugares que eu ia antes. E quando eu obtive um testemunho, eu falei, não, eu não posso mais fazer isso. Isso vai contra o que eu acredito. Então eu simplesmente vou negar. No começo eu era muito questionada, me perguntavam muito, alguns amigos ficaram muito bravos comigo e se afastaram de mim. Algumas semanas depois, os meus amigos, os meus companheiros de classe já sabiam que eu não frequentava determinados lugares, então eles não me convidavam mais para ir naqueles lugares. Depois de um tempo, eu decidi ir para a missão. Fui para a missão, tranquei a faculdade e quando eu retornei da minha missão, muitos desses amigos que se afastaram ou que às vezes zombavam de mim naquela época me chamaram nas redes sociais para perguntar como que foi a minha experiência sendo uma missionária. Alguns falaram que queriam conhecer a igreja. Eu pude dar de presente muitos livros de Mormon. Fortalecer o seu testemunho vai te ajudar a ser forte e a ser uma luz viva para os seus amigos. A terceira dica é algo bem simples, mas que realmente vai te fortalecer muito espiritualmente. Ore diariamente e peça forças para Deus, para que Ele possa te ajudar a identificar em quais momentos você deve ser aquele amigo que apoia ou em quais momentos você deve ser aquele amigo que só se afasta. Estabeleça metas pessoais de onde você quer chegar espiritualmente. Estabeleça metas de princípios que são inegociáveis para você. Então, por exemplo, você não toma café, então você nunca vai aceitar tomar café. Porque quando nós temos metas pessoais, nós nos comprometemos com isso em nosso coração e com o Senhor. E nós prometemos para o Senhor que nós não vamos fazer determinadas coisas. Então, quando chega a hora da tentação, é muito mais fácil você dizer não, obrigada e se afastar. Dessa forma, você consegue também iluminar a vida das pessoas ao seu redor. A quinta dica é um pedido e um convite para você, jovem. Seja corajoso e corajosa. Ser popular é fazer o que Deus espera de você. Jesus Cristo, ele fez tudo o que Deus esperava dele. E teve momentos que ele esteve sozinho. Então seja corajoso para defender a verdade. Você não precisa fazer as coisas erradas que todo mundo está fazendo para se encaixar em um grupo. Então seja você, ainda que ser você às vezes exija muita coragem e exija que você esteja sozinho. Que tipo de servos de Jesus Cristo e amigos de Jesus Cristo podemos ser se não formos amigos das outras pessoas? Então eu espero que esse vídeo, jovem, tenha aberto a sua mente e o seu coração para os tipos de amigos que vocês têm ao seu redor e os tipos de amigos que vocês são. Lembre-se, o tipo de amigo que você é vai influenciar no tipo de amizade que você terá. Se você tem 12 a 30 anos de idade e ainda não é inscrita aqui no nosso canal e não nos segue nas redes sociais, alguma coisa está errada e você precisa mudar isso agora. Então, por favor, se inscreve aqui no nosso canal, nos acompanhe nas nossas redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!